William. Aristóteles nasceu no ano 384 a.C. em Estágira e morreu no ano 322 a.C. em Cálcida, com 62 anos. Com cerca de 16 ou 17 anos, partiu para Atenas para prosseguir os estudos, como faziam muitos jovens da época. Lá, ele se tornou discípulo de Platão. No ano 343 a.C., Felipe II, rei da Macedônia, convidou Aristóteles para morar em sua residência e ser tutor de seu filho, Alexandre, mais tarde o Grande, que nessa época tinha 13 anos de idade. Tatiana. Depois da morte de Felipe II, seu filho Alexandre sobe ao trono, e no mesmo ano Aristóteles funda sua própria escola, chamada Liceu. Após a morte do filho de Felipe II, chamado Alexandre, Aristóteles foi acusado de ateísmo ou até mesmo impiedade. Aristóteles exilou-se voluntariamente em Cálcida, na ilha de Eubeia, onde após um ano morreu. Natália. Agora falaremos um pouco sobre a metafísica. Meta significa para ou além, e física significa corpo ou matéria. Também chamada de filosofia primeira por Aristóteles, é a filosofia de todas as filosofias. Ela estuda o ser enquanto ser, ou seja, significa que busca compreender o que torna as coisas o que elas são. Nesse sentido, as características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas realmente são. Buscando as causas universais, fornece a todas as outras ciências o fundamento comum, o objeto que elas investigam e os princípios das quais dependem. André. A filosofia aristotélica. Para Aristóteles e Platão, o conhecimento é derivado dos sentidos, e não do espírito. Os sentidos são a primeira fonte do conhecimento. Sob esse aspecto, Aristóteles critica a teoria da reminiscência platônica. Para ele, a origem das ideias é explicada pela abstração, pela qual o intelecto, partindo das imagens sensíveis, das coisas particulares, elabora os conceitos universais, inicialmente pela indução. Pela sua teoria do conhecimento, Aristóteles pretende chegar à verdade, que para ele consiste na adequação do conceito à coisa real. Então, para Aristóteles, os conceitos são uma verdade universal, perfeita e imutável. E para terminar esse slide, a filosofia aristotélica tende a ser uma teologia. João Pedro. A lógica aristotélica era um instrumento que Aristóteles utilizava para se pensar corretamente, construindo argumentos rigorosos. Ela pode se dividir em dois modos de pensamento. O primeiro é a dedução, que parte do universal para o particular e inicia-se a partir de verdades conhecidas aplicadas em casos particulares. Um exemplo desse modo de pensamento é: o mamífero terrestre tem pelos. O macaco é um mamífero. Logo, todo macaco tem pelos. Bruno. Outro modo de pensamento aristotélico é a indução. Esta parte do particular para o universal, procurando criar leis, teorias e definições gerais a partir de casos particulares. Sua conclusão, porém, não se encontra nas premissas anteriormente estabelecidas. A indução pode ser dividida em duas: a indução completa, que analisa os elementos em relação ao todo, e a indução incompleta, que analisa alguns elementos em relação à sua totalidade.